Estamos de volta aqui com Economia e Agora. E como prometido, a gente vai falar agora sobre até no chip do celular, gente. Está acontecendo isso? Há um sequestro do chip? É difícil. Ciro Chagas, advogado especialista em crimes cibernéticos. Ciro, a gente tem falado em alguns momentos, né, doutor? Mas agora, pessoalmente, é Portugal, Itália, tudo quanto é. Está trabalhando muito e está tendo... O Brasil tem sido uma experiência interessante, né, em crimes cibernéticos para o mundo, né? Sem dúvida, Fabiano. Te agradecer mais uma vez o convite. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum o índice de criminalidade cibernética. E aí, para mim, é muito claro a evolução da sociedade para o bem e também para o mal. Pois é. E aí você fica pensando assim, gente, eu estou aqui paradinho aqui em casa, não quero mexer com nada, estou tranquilo. A pessoa vai lá, consegue um jeito de clonar seu chip. Aí você está tranquilo, a pessoa consegue modificar lá alguma coisa e faz uma conta no seu nome e você está devendo. Entendeu? Que o crime já não está acontecendo mais de arma na cabeça e faca na rua, agora o crime está na internet, né? Sem dúvida. Com a pandemia e essa digitalização que nós vivemos muito rápido, o próprio Pix, etc., houve uma explosão de delitos de estelionato e fraudes na internet, principalmente. E esse processo, esse golpe chamado de SIM swap, né, que é o sequestro do chip, ele infelizmente tem se tornado cada vez mais comum, porque o nosso número de telefone, ele acaba sendo a senha de tudo na nossa vida. Então, se você esquece uma senha de um e-mail ou de um banco, você resgata essa senha pelo próprio número de telefone. Então, eis aí o valor do seu número de telefone. Pois é, e aí quando está todo mundo sintonizado num aparelho só, para a gente entender um pouco como é que funciona esse golpe aí do sequestro, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, como é que ele funciona, Ciro? Como é que na prática ele se dá? Bom, Fábio, existem duas vítimas clássicas desse tipo de golpe. Primeiro, aquelas pessoas que são furtadas ou roubadas, têm o seu telefone retirado e aí você se torna um indivíduo no radar desses golpistas. Então, eles se identificando e sabendo mais informações do seu nome, eles buscam obter o sequestro do seu chip pedindo portabilidade. Então, diante dos dados que hoje, infelizmente, é muito fácil de você obter na internet, o seu nome completo, data de nascimento, CPF, eles comparecem a uma outra operadora e requerem a portabilidade do seu número. Para que isso? Para que você não tenha mais acesso ao envio de recuperação de verificação de senha. E aí essa senha vai chegar para o golpista. E essa senha chegando para o golpista, ele começa depois a ameaçar quem ele sequestrou. Isso. Com ele tendo acesso ao seu número, infelizmente é um problema muito sério. Porque além de pedir resgate em todos os dispositivos em que você vinculou aquele número, e-mails, bancos, ele também pode utilizar o seu número, acessar sistemas de comunicação, WhatsApp, Telegram, e pedir o famoso golpe do WhatsApp, o golpe de pedir um valor porque está com dificuldade financeira. Então eles tentam, durante um tempo razoável, de todo jeito, buscar aproveitar alguma vantagem devida de você. A todo momento novos golpes são criados, doutor? A todo momento tem alguém, de certa forma, pensando em algo para retirar o dinheiro de alguém, ganhar alguma vantagem? Sem dúvida. A criminologia estuda o estelionato de uma forma muito antiga, não é um delito recente. Está ligado aos primórdios da sociedade. O ser humano, historicamente, ele tende a tentar obter uma vantagem indevida, que é a própria lógica do tipo penal do estelionato. Então, com a internet, essa fragilidade de se lidar com sistemas, as pessoas não estão prontas para tanta evolução que se acompanhou no mundo nos últimos anos, talvez nas últimas 2 décadas. E isso é um prato cheio para aquelas pessoas que estão ali para passar outros para trás. Pois é. E aí como é que a gente faz na nossa ingenuidade, né, de usuário para tentar se defender desse golpe? Esse golpe, por exemplo, do chip, é tão complicado porque uma vez roubado o celular já virou um problema, né? Sem dúvida. Olha, eu recomendo, primeira coisa, se foi furtado ou roubado, os golpistas, eles não estão apenas interessados no seu aparelho, de fato ele tem um valor, mas nas informações que estão ali.
Então, imediatamente comparecer à empresa de telefonia que você é cliente, requerer o bloqueio imediato daquele número, informar todos os bancos do qual você seja correntista, pedir o bloqueio imediato do aparelho e registrar um boletim de ocorrência. Isso é o básico. Aham. Mas isso não quer dizer que você está isento de problemas, porque eles vão tentar de outras formas, que é exatamente esse sequestro de chip. Existe um site da Associação Brasileira de Portabilidade, onde você pode acompanhar qualquer solicitação de portabilidade e ficar ciente se houve um pedido desse sentido. Aparecendo lá, automaticamente vai aparecer no site. Se você verificar, vá até a sua operadora e insista para impedir essa solicitação, né? Que isso é um problema sério se for consumado. De qualquer maneira, é dor de cabeça na certa, né? Você está tranquilo e de repente você vai ter que correr atrás para resolver esse problema, senão virar um problema maior ainda. Sem dúvida. E em caso, se você não conseguir evitar de fato essa portabilidade, é buscar ressarcimento, porque as operadoras são responsáveis por essa fragilidade, e também o sistema financeiro, caso haja esse tipo de golpe. Então, bancos, buscar um advogado especializado, né, e tentar reparar esse prejuízo que possa ter acontecido. Em tempos de banco digital, né, doutor? A gente está aí com os bancos todos na palma da mão, né? Às vezes a gente tem 5, 6 contas de bancos diferentes, né? Tem um bancão, tem um banco digital. Como se proteger para um momento desse? O celular ter sido roubado, ter sido furtado, o celular está na mão do bandido. E aí? Sem dúvida. Essa sua pergunta é muito interessante, porque é exatamente o que eles fazem. Às vezes você nem tem uma conta em algum banco, mas você tem um bom score financeiro. Então essas pessoas abrem um dispositivo de telefone, uma fintech, em um banco pequeno, e solicitam uma abertura de conta com seus dados. O processo de validação hoje é automatizado, com uma câmera, etc. Existem falhas de segurança dessas empresas, que deveriam ter uma checagem mais rígida. E com a conta aberta, e se você tiver um bom nome, eles conseguem solicitar, por exemplo, um empréstimo, ainda de um valor ínfimo, mas eles fazem isso em diversas empresas bancárias. Então, esse prejuízo pequeno, de grão em grão, pode se tornar um grande problema. Então, qual que é a dica? Ao cadastrar, usar um e-mail específico para esse tipo de cadastro, para que você possa acompanhar qualquer remessa de contato do banco informando a abertura de conta. Ou seja, não ficar Deus dará lá não, né? Sem dúvida. Tem que ficar uma coisa, a qualquer movimentação chegar para você, né? Agora, eu percebo que cada vez mais que você... eu já tive, infelizmente, já fui alvo de crime cibernético e também já tive problemas de contas que foram abertas usando meus dados, né? Por uma operadora, inclusive ganhei a ação contra uma operadora. E eu percebo que todas as vezes, apesar dos anos se passarem, as empresas que têm dados da gente têm cada vez mais dificuldade de lidar com os problemas recorrentes a isso. Então, hoje, se você tem um problema num bancão, principalmente, você tem que ir na agência bancária, resolver um problema pessoalmente, e aí num tempo em que o banco tem uma outra realidade de vida, tem um outro funcionamento, e aí você vai perder 3, 4 horas da sua vida para tentar resolver e talvez não resolva. De certa forma, a gente não tem como abrir mão dos bancos digitais, está tudo digitalizado. Mas existe uma forma em que, aí não o caso do assalto, do furto, mas no dia a dia, pequenas situações em que a gente pode ficar um pouco mais atento na hora de usar um aplicativo de banco? Perfeito. Olha, complementando a sua pergunta anterior, igual existe um site para acompanhar requisições de portabilidade, o Banco Central também possibilita que nós chequemos se existe uma tentativa de abertura de conta ou constituição de crédito vinculada ao seu CPF. É um sistema do Banco Central que lista qualquer contratação realizada ou pedido de abertura de conta. Então, eu acredito que é interessante as pessoas conhecerem esse portal e acompanharem ali, ainda que mensalmente, para saber o que está acontecendo. Porque, infelizmente, o que acontece é quando a pessoa descobre, diante já de uma negativação pelo não pagamento de algo que ela nem sequer sabia. E aí já é tarde. Pois é, e aí a pessoa busca o Banco Central, se
né, se fecha de toda maneira. E você teve algum problema já no que diz respeito aos ataques cibernéticos? Doutor, lá de certa forma no escritório, devem chover de casos o tempo todo. E quais são os mais comuns hoje? A gente está falando de um novo, né, Sim. que é o sequestro. Quais são os mais Sem comuns? dúvida, o principal golpe hoje é o chamado golpe do WhatsApp, que é aquele em que as pessoas pedem dinheiro, e é uma situação hoje já manjada, mas infelizmente na correria do dia a dia as pessoas acabam enviando dinheiro para um amigo que não desconfie, os valores são pequenos, existe um estudo de engenharia social daquelas vítimas, ou seja, olha, me passa um valor que não vai representar algo para complicar financeiramente, a pessoa, às vezes, constrangida, acaba repassando. Só que isso é feito com dezenas de pessoas. Então, esse é o principal golpe. Mas deste golpe vão surgindo novas ideias. Infelizmente, eles estão ali tentando criar situações para conseguir consumar o delito. Pois é, para a gente fechar, doutor, o que tem acontecido muito o golpe do Pix, né? Que é o golpe em que tem o caso de você pedir um dinheiro no WhatsApp, mas tem o caso do assalto mesmo, em que a pessoa é obrigada a passar um dinheiro. A gente está andando com um banco na mão. Como é que a gente chega num ponto de ser seguro e às vezes prático? Porque eu tenho uma sensação, doutor, que vai gerando tanto problema que daqui a pouco as pessoas vão até desistir de usar uma ferramenta que é muito boa exatamente pela questão da segurança. Sem dúvida. Fabiano, nós vivemos no Brasil uma situação de muita insegurança pública. Então, a recomendação para os clientes e amigos, sempre que me perguntam isso, eu falo, olha, nós de fato andamos com um banco na mão inteiro, né? Nós não temos mais um acesso limitado. Então, a recomendação, se possível, obviamente, dentro do orçamento, ter 2 dispositivos de telefone. Um para os seus principais sistemas bancários, onde você realiza os pagamentos maiores e lidar com isso nos horários certos, na parte da manhã ou dentro do escritório, no final do dia. E para o dia a dia, para os pagamentos diários, utilizar um outro dispositivo que aí você tem um banco com um valor menor, com limitação de transferência no Pix, porque os bancos já têm esse processo de segurança. Para se proteger, né? Essa é uma saída, às vezes, desgastante, custosa, mas talvez evite maiores problemas. Doutor, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela Agradeço. presença. E quem quiser continuar esse papo aí contigo, qual que é a sua rede social, onde que o pessoal te encontra? O Instagram é prof.cirochagas. Lá a gente dá algumas dicas sobre isso e como evitar esse tipo de golpe. Tá indo para a Europa agora de novo discutir as coisas, viajando aí para a América Central também. Um congresso em Madrid agora, dia 14. Legal demais. Bacana, hein? Obrigado, viu? Obrigado a você. Hablas espanhol, pois é. O doutor vai lá falar desse assunto. Olha só como é que a situação é difícil, né? Olha que ponto a gente chegou em termos de segurança cibernética. O nosso Economia agora vai ficando por aqui. Agradeço demais a sua audiência. A gente volta numa próxima edição com Economia e Agora.